Essa palavra, ela, para a sua vida, ela vai ser uma bênção, mas no mundo espiritual, ela mexe as estruturas. Porque se você aceitar essa palavra, vai ser uma libertação na sua vida. Mas eu queria que hoje você desse uma ordem para a sua mente, dizendo: alma, sujeite-se ao Espírito. Alma, aquieta-te, porque o Espírito Santo governa a minha vida. Eu vou começar lendo um texto que está em João, capítulo 6. João, capítulo 6, verso 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. De quem que eles estavam falando? Jesus. E continuaram dizendo: é ele. Jesus, sabendo que pretendiam proclamá-lo, o quê? Rei. À força. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Hoje é um dia maravilhoso para essa ministração ser pregada. Pelo fato de que hoje é dia de eleição. E nós levantamos, por meio do voto, governantes. E foi exatamente isso que quiseram fazer com Jesus. Perceberam que ele era alguém diferenciado, que fazia milagres. E diga assim comigo: racionalmente, humanamente, sempre surgem ideias. Essa semana eu falava com um discípulo, na verdade, eles estão chegando aqui em Uruguaiana, são pessoas de Deus. E aí nós falávamos sobre o impacto que ele tinha na sociedade, a capacidade que ele tinha de nos ajudar a fazer o reino acontecer. E eu e ele estavam num almoço na minha casa, e eu dizendo para ele: a gente pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E começamos a estabelecer projetos. Ele disse para mim: onde eu passo, eu faço esses projetos porque Deus sempre está nos conduzindo e tal. E um homem de Deus, de fato, tem muitos contatos aqui no Uruguaiana. E aí, a esposa dele, muito sábia, eu falei isso para ela essa semana, num outro momento. Eu disse para ela: tu teve sabedoria demais. Porque enquanto eu e o teu marido planejávamos os projetos do reino de Deus, ela olhou para nós e disse a seguinte frase: e se o plano de Deus for só que a gente tenha esse almoço? Irmão, isso foi um banho de água fria. Porque eu, como pastor, eu estou acostumado a idealizar. Tá entendendo? A gente já quer orquestrar projetos. A gente olha para uma situação e diz assim: não, resolve-se assim. A gente vê uma pessoa disponível e a gente já quer encaminhar essa pessoa para algo. Aquela mulher, ela não estava dizendo para mim que ela não queria, mas ela estava me ensinando algo que ela citou depois. Quando ela termina de dizer aquilo, ela diz assim: porque nós não podemos querer colocar Deus nos nossos projetos. Mas nós precisamos aprender a dar
tempo para que Deus diga para nós o que Ele quer de nós. Eu comecei a escrever quando ela saiu de lá. Eu gosto muito de escrever. Escrevi um texto, escrevi 2, 3 páginas, falando sobre cristãos que ficam acostumados a dar destino para tudo. E aí, numa outra janta que nós tivemos, ela disse: pastor, eu falei para ela, aquele dia você falou isso, contei toda a história para ela. Ela disse: pastor, é que nós cristãos estamos acostumados a termos o controle, ou acharmos que temos o controle sobre as coisas. E não estamos acostumados, de fato, a viver na dependência de Deus. Dizendo para Deus: seja feita a tua vontade. E eu aguardo o Senhor nos dar o destino. Perceba comigo que quando eles viram que Jesus estava fazendo milagres, eles quiseram colocar Jesus na caixa deles. Vou te fazer uma pergunta. Tem um buraco na tua caixa d'água, lá da tua casa, e o buraco tem 10 centímetros. E eu chego na tua casa com um tampão de 10 centímetros. O que tu pensa? Quem está comigo vai entender o que eu estou dizendo. O que tu pensa? Esse tampão, ele foi feito para o buraco da minha caixa. Foi Deus que enviou para tapar o buraco dessa caixa. Me dá aqui que eu já vou tampar. O povo judeu, ele vivia uma escravidão. Não mais como a do Egito, mas porque Roma estava dominando, estava cobrando impostos altos, estava destruindo a vida dos judeus. E os judeus se sentiam sem um governante, sem alguém para dar destino a eles. Então, quando eles encontram um ser todo-poderoso, que fazia milagres, eles olham e dizem: pergunta, resposta. Problema, solução. Buraco, tampão. Tudo que a gente precisa está nele. Jesus é a solução para os nossos problemas atuais. Então pediram para Jesus ser o prefeito, o governador, o presidente. Naquela época não existiam esses cargos. Existia rei. Então disseram: Jesus, tu é a pessoa certa para ser o rei de todos nós. E me chama a atenção que na segunda parte desse texto, acho que é no versículo 15, Jesus, ao perceber que eles pretendiam torná-lo rei, e aqui diz a força, ou seja, nossa, muito profundo isso. Jesus, eu não estou te perguntando se tu quer. A força. Eles não estavam dizendo: Jesus, temos uma ideia. Eles estavam dizendo: ele vai ser rei. Ele vai ser rei. E quantas vezes eu vejo cristãos assim: não, isso já está decidido. Não, Deus, eu tenho certeza que quando tu traz a resposta é clara. Peraí, nem tudo que parece é. Mas eles achavam que era. E eles estavam fazendo isso, estavam pensando em fazer isso à força. E o que mais me chama a atenção é que o dono do mundo
saiu de meio deles. E sozinho, foi para um lugar deserto, um lugar que não tinha ninguém, um monte. Porque talvez Jesus não levou Pedro. Porque Pedro seria o primeiro a dizer assim, mas Jesus, eles estão certos, Jesus. Não foi o mesmo Pedro que quando Jesus disse que ia morrer numa cruz, Pedro já disse, não. O Senhor jamais vai morrer. Pedro era muito de orquestrar pelas suas próprias forças. Pedro, ele achava que ele tinha domínio até sobre Cristo. Não vai morrer, tu vai morrer. Eu tenho ideias mágicas. Eu entendo tudo pelo meu racional. Eu tenho clareza das coisas. Cuidado, porque muitas vezes as coisas parecem muito claras e parece que tudo é para ser daquele jeito, mas você não pergunta para Deus se essa é a vontade de Deus. E quando você não faz isso, você começa a ver as coisas dar errado na sua vida, porque você não teve a capacidade de entender que nem tudo que parece é. Eles olhavam e diziam, Jesus, ele é a pessoa ideal para ser rei. Mas Jesus entendia. E hoje eu vou te falar algo que você talvez nunca parou para pensar. A posição de rei não era uma posição qualquer. A posição de rei é a posição que toda pessoa que tem desejo de ser poderosa, de ter um ego inflado, de ser muito bem tratada. Maria, na verdade, não precisariam nem forçá-la. Ele lutaria para ser. Eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa, ou melhor, para essa comida, mas eu queria te convidar agora a ruminar, ou seja, a mastigar o que você está recebendo de informação. Estamos juntos? Eu estou falando para toda a igreja, estamos juntos? Eu vou te mostrar o nível de importância que era ser um rei. Não na visão cultural, na visão de Jesus. Perceba a oportunidade que estava na frente de Jesus. Você sabe quem era o rei naquela época? Vai ganhar um café da cafeteria. Quem era o rei naquela época? Herodes. Olha para a pessoa do lado, só para a gente dar uma trabalhada no nosso cérebro, e pergunta para ela assim, o que você sabe sobre Herodes? Eu te pago um café, diz para ela. Cara, eu nunca vi eu fazer as pessoas prometerem algo que elas mesmas vão ter que pagar. Na época de Jesus, gosta de cultura? Existiram 2 Herodes. O primeiro Herodes foi rei. O segundo Herodes foi rei também. Enquanto Jesus esteve na terra durante seus 33 anos, existiram 2 Herodes. Mas Herodes é um nome? O que é? Por que 2? Porque um era o pai e o outro era o filho. O primeiro Herodes se chamava o Grande. O pai. O Grande. O primeiro Herodes, se você puxar um pouquinho pela sua cabeça, você vai lembrar de um decreto que Herodes fez. Alguém lembra? Lá estava Jesus, recém-nascido, dentro de uma manjedoura. Quando Herodes, o Grande, ao saber que Jesus havia nascido, porque viu que os magos tinham ido e não tinham voltado para dar resposta, ele naturalmente entendeu que os magos tinham ido para alguém muito importante. Uma estrela brilha no céu. Quando Herodes percebe que Jesus Cristo
tinha nascido. Herodes faz um decreto: eu preciso matar alguém que vem para destruir o meu reino. E a Bíblia fala que Herodes, ouça e perceba detalhes. Essa palavra para você ruminar, você vai adorar se você entender. Herodes entendia um contexto que o universo ainda não entendia. Jesus era recém-nascido, Jesus ainda nem tinha dito que seria o rei, que ele era o filho de Deus. Mas Herodes, por uma interpretação espiritual e maligna, ele percebeu que aquele que tinha nascido era aquele que tomaria o seu trono. Então Herodes, ele faz um decreto de morte e de destruição. Ele manda matar todos os meninos recém-nascidos. Eu vou te falar uma coisa: quando o mal habita em alguém, ele destrói tudo que ele pode para que não aconteça aquilo que Deus quer fazer. Não sei se essa palavra profética vai ser boa para a tua vida, mas eu tenho que dar um parêntese, e se você recebe, você vai crer. Pode se levantar Herodes na tua direção, mas eu quero declarar que antes de Herodes dar o decreto, Deus já vai te dar o escape. Só que você muitas vezes acha que o escape é se levantar contra Herodes. Mas o escape que Jesus teve foi um escape que José teve. Ele olhou para Maria e disse: vamos fugir. Quantas vezes, quando a gente não tem visão, a gente diz assim: se levantou Herodes contra a nossa vida, deixa que venha, porque o soberano está na casa. José podia ter dito: se realmente Deus protege o seu filho amado, Herodes pode vir, e quando baterem na porta serão destruídos. Quanto crente eu vejo assim? Mas José, ele zelou pela promessa. O cristão que zela pela promessa é 1000 vezes mais forte do que o cristão que luta pelas suas próprias forças, achando que porque Deus está na casa, ele precisa derrotar os inimigos. É a força do próprio braço só porque Jesus está na casa. José não teve esse pensamento. Não, vamos fugir. Porque é um tempo preparado para tudo. E no momento certo, Cristo vai reinar. Mas por enquanto, eu vou proteger. Quer que eu te dê mais um detalhe sobre isso? Quantas vezes se levantam contra a tua fé? E ao invés de tu proteger ela, sem querer bater com os outros ou debater quem está melhor, você se torna aquele que coloca Jesus, o Cristo, a sua fé, como escudo e diz assim: não, eu vou vencer o inimigo. Mas quem mais sai ferido é o seu ser cristão, é a sua fé. Exemplo, eu vejo muito discípulo que às vezes, muito não, graças a Deus na restauração não, mas eu já vi muitas pessoas que gostam de debater muito argumentos teológicos. Eu sempre descobri que toda pessoa que debate muito teologia chega no ceticismo. Porque ele tanto debate a ponto de que aquilo que as pessoas falam, ele diz que não penetra nele, mas entra. E aquilo vai corroendo a mente dele a tal ponto que ele olha e diz assim: eu estou mais perdido do que quando eu era um ignorante. Ontem eu falava com um discípulo que disse exatamente essa frase para mim: eu estudei tanto que hoje eu só sinto saudade da ignorância, porque esse estudo não me levou ao verdadeiro conhecimento, mas sim ao ceticismo. Estou te dizendo que você não pode estudar? Faça que nem eu. Quer fazer uma faculdade de teologia? Faça. Mas não faça da sua teologia a sua arma contra cristãos.
Porque você não precisa fazer do seu conhecimento uma arma querer matar os outros, porque você que acabará morto. Mas vamos voltar. Então, Herodes, o grande, o pai, armou um ataque contra Jesus, ainda quando ele era bebê. Ok? Vamos ver se a gente consegue dar uma estudada aqui em um detalhe. Quem lembra que quando Jesus ainda estava no ventre da sua mãe, o nome da mãe de Jesus se chamava Maria. Existia uma outra mulher que a Bíblia não diz exatamente o parentesco, mas muitos dizem que eram primas, que é uma mulher chamada Isabel. E Isabel tinha dentro dela um filho que se chamava João Batista. E a Bíblia fala que um certo dia Maria vai e se encontra com Isabel. E quando ela se encontra, o menino que estava no ventre dela, Maria, que era Jesus, começa a se mexer. E João Batista começa a saltar no ventre de Isabel, como se eles quisessem dizer um ao outro que eles estavam em um mesmo propósito. É incrível que o tempo passa e um certo dia Jesus está prestes a começar o seu ministério. Ouça com detalhes. E então Jesus, ele diz aos seus discípulos: nós precisamos ir até um homem. Os discípulos perguntam para Jesus: quem é esse homem? E Jesus diz: é aquele que clama no deserto, aquele que come gafanhotos. Quem? Olha para cá. João Batista? Então Jesus olha para eles e diz: sim, vocês talvez não entendam quem é João Batista no reino dos céus, mas esse que está batizando deverá me batizar para que eu comece o meu ministério. A Bíblia fala que Jesus então chega até um homem. Esse homem se chama João Batista. Quando Jesus está chegando, João Batista declara: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. O propósito de João Batista era simplesmente ou profundamente abrir o caminho para Jesus. Sabe, você talvez não tenha noção do impacto que João Batista teve na vida e no ministério de Jesus. Eu tenho pessoas na minha vida que eu considero mais do que discípulos. Eu considero como pessoas, irmãos, irmãs, que me sustentam para eu conseguir caminhar. E o meu amor por essas pessoas é tão grande que eu daria a minha vida várias vezes por eles. E todas as vezes que eles me pedem algo, é muito mais do que um pedido qualquer, é um pedido de alguém que eu considero muito, porque eles me ajudam a caminhar. Eles me ajudam. E muitas vezes eles me honram, quando muitas vezes eu me sinto que eu não preciso dessa honra. Jesus sentia algo extraordinário por João Batista, porque João Batista tinha praticamente a mesma idade. Ele podia muito bem dizer: Jesus, não, esse daí é só mais um. Mas João Batista disse para todos os seus discípulos: olha quem vem, aquele que é acima de mim, e eu considero ele alguém importante. Abra o caminho, eu abrirei o caminho para que ele passe. Jesus, ele tinha uma consideração por João Batista, além do que você pode imaginar. Porque enquanto todo mundo, ou a grande maioria, não acreditava que Jesus era filho de Deus, João Batista estava gritando aos quatro ventos: eis que vem o Filho de Deus. João Batista não era um ser qualquer para Jesus. João Batista era um irmão.
João Batista era mais irmão do que os seus próprios irmãos, porque segundo a Bíblia, Jesus um certo dia diz aos seus irmãos: eu estou indo para um lugar. Jesus, então falando isso, os irmãos olham para ele e dizem assim: não é hora de tu ir. Na verdade, você tem que ir na hora que nós decidimos, porque nós sabemos tudo a teu respeito, nós estamos sempre contigo. E Jesus olha para os seus irmãos e diz: vocês não sabem nem a hora das coisas. Irmãos de Jesus. E aí no último verso desse texto diz assim: porque os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de sangue não criam nele, mas João Batista, que nem irmão era aquele que dizia: eu acredito no teu ministério e estou contigo até o fim, Jesus. Segura aí. Quando Jesus então ele olha para João Batista, ele tem uma aliança de irmandade com João Batista. Mas um certo dia, o filho de Herodes o Grande, o nome dele se chamava Herodes Antipas. Quando Herodes o Grande morre, fica esse Herodes, o Antipas, o filho do Herodes o Grande. E esse Herodes Antipas, um certo dia ele estava imoral, sujo. E ele pergunta para uma das mulheres que estava dançando na frente dele: o que você quer que eu te dê? Porque o que você pedir, hoje eu vou te dar. Aquela mulher enviada do inferno olha para ele e pede algo que 100% de certeza doeu muito em Jesus. Aquela mulher do inferno olha para Jesus, para Herodes Antipas e diz: eu quero a cabeça de João Batista. Aquele homem, Herodes, não teve como voltar atrás, porque ele disse: você pode me pedir o que quiser. E ele disse, por um desejo imoral, manda decapitar João Batista. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus quando ouviu falar. Por quê? O amigão dele, o irmão dele, aquele que abriu o caminho para ele. Por que Herodes mandou matar João Batista? Porque uma prostituta, uma imoral pediu. Quando a oferta de Jesus, a oferta que fizeram para Jesus era que ele se tornasse rei, como eu queria que você me entendesse agora. Na cabeça de Jesus podia passar assim, ó. Eu, rei? Se eu me tornar rei, na cabeça de Jesus poderia passar isso. Eu vou estar na posição daquele que um dia, quando eu ainda era pequeno, tentou me matar. Se eu me tornar rei, ao invés da cruz que está preparada para mim, eu serei aquele que poderei vingar-me daquele que matou João Batista. A oferta de fazer Jesus rei dos judeus era muito mais do que simplesmente a obra da carne. Tocava na obra da carne chamada vingança. Poderia ter suscitado em Jesus o sentimento de dizer: esse que um dia me fez sofrer, agora eu governarei.
Mas o que me chama a atenção é que mesmo diante de todas as oportunidades que Jesus tinha de ser rei, não só pelo contexto histórico e importante, mas pelas crises da sua Jesus decidiu manter-se fiel ao propósito que ele tinha. Um propósito que humanamente, foi muito doloroso. Sim. Ao invés de ser chamado de rei e aclamado o Salvador, foi pelos seus rejeitado. E viu o próprio Herodes dizendo: mate-o na cruz. Um propósito que até o fim da vida, humanamente, foi de humilhação. Nenhum de nós está preparado para fazer a escolha que Cristo fez. Entre governar e ser humilhado, o que você decidiria? Entre se esconder para que fosse feita não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Entre se esconder ou se expor para que se torne aquilo que os homens querem, a vontade dos homens, o sentimento de estar agradando homens. Jesus podia ter vivido não só 33, mas 50 e pouco, 60, 80, 90 anos. Os melhores dias terrenos. Será que valia a pena? Mas Cristo decidiu, por aquilo que homens não conseguiam ver, se sujeitar a como ele declarou, como uma ovelha calada, que é levada ao matadouro. Aquele pelo qual o céu foi feito, a terra foi feita, aquilo pelo qual diz Colossenses capítulo 1, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Cristo, e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Sim, esse, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, teve que viver como um cordeiro levado ao matadouro. Diga comigo, por um propósito. É aí que a coisa começa a apertar e que Deus quer trabalhar a tua vida, porque até agora foi explicativa a ministração. Só que agora ela vai começar a ser instrutiva, ela vai começar a te ensinar algo. Para conseguir Jesus ser capaz de dizer não para um pequeno projeto humano de fazê-lo rei, ele precisou manter os olhos dele naquilo que um dia ele tinha ouvido ainda no céu. Porque você acha que Jesus, antes de descer à terra, Deus Pai não chamou ele e diz: vem cá, vamos planejar. Jesus sabia exatamente tudo o que lhe passaria na terra. E ele precisava se manter firme, vivo no seu propósito. Ele não podia deixar com que ofertas que eu me lembro agora de algo muito importante. Quando Jesus ainda estava em jejum, Satanás chegou e fez
os mesmos tipos de ofertas. Eu poderia fazer você ser soberano sobre tudo, mas os reinos dessa terra não corromperam o propósito de Jesus. Talvez você está dando glória a Deus sem entender que Deus está tentando falar contigo. Porque se Ele é o primeiro, você deveria ser o segundo. Se Ele foi capaz de dizer não por um propósito, será que você já está pronto para começar a dizer não para aquilo que não é propósito? Mas eu confesso para vocês que quanto mais o tempo passa, o global, o poder, a riqueza, os governos crescem. É impressionante como hoje até a igreja está tentando ser empurrada para ser dominada pelos poderes terrenos. Quer que eu te explique? Já saíram todos os candidatos a governo. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida que não está numa carreata, mas está no lugar onde você está exaltando aquele que de fato deve governar a tua história. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia aquele que foi eleito mais uma vez, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Porque exatamente nesse momento tem alguém dizendo: nós estamos feitos na vida, porque nós conseguimos nos eleger mais uma vez. Ou seja, se o domínio da terra está feito, nós estamos feitos. Mas eu vou te falar verdades hoje, vou parar de falar de política para não me machucar. Quer saber outra? Quando o dinheiro se torna a estrutura de sustentação da vida. Ou seja, se a gente tiver dinheiro, a gente está feito. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus teve as ofertas dadas por Satanás, não foi só a de poder, foi a de riquezas terrenas. Eu chamaria isso de muletas. Me dói ouvir e pensar que tem pessoas que estão chegando aqui na igreja para ver se Deus vai dar uma muleta para eles. Mas eu estou vendo uma visão, e não é uma visão humana, mas eu estou vendo um Cristo que hoje vai jogar muletas para cima. Você não está preparado para ouvir isso? Porque se existe alguma muleta que faz você achar que está tudo tranquilo na sua vida por alguma outra razão que não seja a Cristo, Jesus está pronto para pegar essa muleta e fazer assim: seja curado, e jogar uma muleta para cima. Só que eu estou vendo gente aqui que tem segurado em muletas e está dizendo: não, 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 a minha muleta não. Pastor, eu não estou entendendo ainda a palavra. Calma que Deus chega em tudo. Ele chega até na alma, no coração, na junta, nas medulas. O que é que hoje eu preciso levar ao entendimento da minha alma e do meu espírito? O que Deus quer de mim? Já te digo. A melhor e mais fácil maneira, repito, a melhor e mais fácil maneira de destruirmos as muletas que Deus não quer de nós é reconhecermos que Ele, na nossa vida, é tudo que nós precisamos. Não, você não está entendendo. Quando Jesus ele diz não para os reinos desse mundo, é porque ele estava entendendo que quando ele morresse numa cruz, ele passaria a ele se tornaria o rei, não da terra, mas do seu coração.
Porque se tinha trono que Jesus ele queria, não era o trono humano, o trono da terra, mas é o trono que está aí dentro do teu coração. Ele não queria governar fora, ele queria governar dentro. Na verdade, ele não queria, ele quer. Só que muitas vezes, o trono do nosso coração está tomado por outras coisas. E eu sei de uma coisa, que Jesus não senta em trono ocupado. Porque Ele não divide glória com ninguém. Ele está pronto para dizer para você: eu estou na frente do trono do teu coração. E estou dizendo para você: eu quero sentar. E hoje, se você realmente é filho, você vai pegar tudo que está em cima do trono e vai dizer: saia de cima do trono, porque o único que senta aqui é Jesus.